Terminou o primeiro turno do Dragão e da Chape também, né, por tabela. E terminou daquele jeito, assim, pra coroar, pra mostrar, pra exemplificar a temporada do Dragão. Um 0 a 0 chato, nossa, horrível, um 0 a 0 assim, de um segundo tempo principalmente. Cara, olha, é difícil pra, como torcedor, explicar. Então eu vou tentar, como sempre, ser o mais analítico possível, tá? O Atlético empatou em 0 a 0 com a Chape, num jogo onde o Atlético teve chances de gol. Não foram muitas, mas teve. Agora, as chances reais, criadas, foram da Chape. E mesmo assim, a Chape estava jogando como se estivesse num treino, como se estivesse passeando no Ascioli. Eu vou explicar pra vocês, vou tentar explicar pra vocês, porque analisar o jogo, é difícil você analisar esse jogo, porque esse jogo foi horrível. O jogo foi nojento, o jogo foi um jogo assim... E aí, eu tô assim, vocês podem ver que eu não tô tão chateado, não tô tão grilado. Por quê? Porque eu tô com muito orgulho da torcida que hoje esteve no Ascioli. Os torcedores que foram hoje, pensa, um jogo domingo, 19 horas. Né? O horário que o pessoal geralmente já tá começando a se organizar pra descansar, pra semana puxada, né, que começa na segunda. Não, esses torcedores estavam no Ascioli, apoiando um Atlético completamente sem planejamento. Um Atlético totalmente na base do desespero, do bumba meu boi, do seja o que Deus quiser. E foram ver esse time enfrentar uma Chapecoense que a gente esperava que fosse ser um time difícil, um time duro de se enfrentar, mas na verdade a Chapecoense não veio jogar. A Chapecoense praticamente não entrou em campo. E ainda assim conseguiu sair com ponto daqui. Esse é o retrato da temporada do Atlético. Uma temporada assim, pavorosa até aqui. Com tantas coisas erradas, mas tantas. Um número absurdo de goleiros. Um número, assim, ridículo de goleiros. Uma troca abissal de técnicos. Assim, são números bizarros, estranhíssimos. Uma reformulação por rodada. Toda rodada o Watson fala, não, vai ter uma reformulação, vamos mudar tudo, não sei o quê. Toda rodada é a mesma coisa. Ou seja, não tem planejamento nenhum. E assim, o Atlético é um time que, se você olhar as peças, dá pra extrair alguma coisa disso. Só que nós somos treinados pelo Rafael Lacerda. E, olha, desculpa quem gosta do Rafael Lacerda, mas, cara, ele não era bom nem quando foi campeão do Campeonato Goiano com o Vila. Os torcedores do Vila, que foram campeões depois de 20 e tantos anos, ou 20 anos, sei lá, 19, 20 anos, foram campeões com o Lacerda, eles discordavam do Lacerda. Então, assim... Cara, vamos lá, eu vou tentar ser justo. Obviamente eu vou falar pra você, torcedor da Chapecoense, eu vou falar também um pouco da Chape. Mas vamos lá, o Atlético veio a campo com o Adriano Martins reestreando com a camisa do Dragão como zagueiro, né? Ele que chegou quinta-feira, já tá jogando, porque o Atlético é assim, é na base do desespero, do imediatismo, não tem elenco, não tem planejamento, não tem nada. É o que chegar, se por um acaso você, torcedor do Atlético, aparecer lá com uma camisa, é perigoso você entrar até no segundo tempo, se bobear. Veio a campo, e aí voltamos também com o Guilherme Romão, que pelo que foi dito, teve uma conversa com a diretoria, com a comissão técnica e tal, e se ajeitou. E sinceramente, vendo o Conrado jogar, que bom que ele fez isso, cara. Porque olha, assim, é incrível como a gente tava reclamando do Guilherme Romão, mas... ele em boa fase, com um espírito bom, ele tranquilo, ele de bem com a vida, ele joga muito melhor do que o Conrado. Muito. Ele, em 2024, por exemplo, como eu já falei várias vezes, pra mim ele foi o melhor jogador do Atlético naquela temporada. E aí, obviamente, essa temporada de 2025 ele tava péssimo, sejamos sinceros. Mas ele voltou como titular, camisa número 6. E aí o Atlético começou com o Castro também, né, começando como titular, se não me engano, é a estreia dele como titular. Ou a estreia dele pelo Atlético, já nem sei mais, é tanto jogador que passa nesse time. E veio com o Luizão no meio também e o Shailon. Mas o Shailon não exatamente como meia. O meia estava sendo o Robert. O Shailon um pouco mais solto também. Robert mais pela direita, mas também ficou solto em boa parte do jogo. Mais à frente, o Federico Martins sendo camisa 9, ou seja, um camisa 9 baixo.
Um jogador que seria um atacante, aquele falso 9, na teoria, seria um falso 9. E o Kelvin pela esquerda. Enfrentando a Chape, que tem um desfalque terrível, que é o lateral Maílson. Maílson que é o como se diz, é o artilheiro da Chape. E é um lateral. E é um artilheiro. E é o melhor jogador da Chape na temporada, pra mim. Né, que vejo alguns jogos, que acompanho de certa forma. Pra mim, melhor jogador da Chape no momento. Então essa falta significativa do lado direito precisava ser compensada. Então ele veio ali com o Gabriel Inocêncio pela lateral direita. Trouxe o Bruno Matias como volante ali no meio. O Márcio Júnior também começando como volante. O Walter Clar na lateral e vindo uma linha de 3 zagueiros. Os 3 zagueiros são o Victor Caetano, o Eduardo Doma, velho conhecido aqui da torcida do Vila, e o João Paulo. Na frente, o Neto Pessoa e o Marcinho. E aí, cara, primeiro tempo se resumiu a que a Chapecoense não jogou. A Chapecoense não saiu do campo de defesa. Foi um time que o Gilmar Dalpozo transferiu toda a sua tranquilidade, aquela calma que ele tem, aquele sossego que ele passa na beira do campo, ele transferiu pro time. Chapecoense tava muito, mas muito calma. Tão tranquila que ela até dava espaços pro Atlético. Alguns, poucos, mas dava. Jogando com 3 zagueiros, bem fechadinha. Não estava proposta pro contra-ataque. Não estava proposta pro contra-ataque. Não tava. De jeito nenhum. A Chapecoense estava treinando o seu sistema defensivo contra uma equipe que briga contra o rebaixamento. O Atlético. E aí o primeiro tempo foi isso. Um ataque contra a defesa. Um ataque pouco produtivo, tá? Mas, pelo menos, eu posso dizer que o primeiro tempo do Atlético foi... Como é que eu posso dizer? Despreocupado. O torcedor não sofreu. Pelo menos não sofreu negativamente. Mas passou alguns sustos de sair ganhando, né? Teve uma finalização muito boa do Luizão numa bola que sobrou. Que ele finalizou de fora da área. A bola bateu no travessão. E teve uma falta bem batida pelo Robert, que era o melhor jogador do Atlético em campo. Fácil o melhor jogador do Atlético. Cobrou uma falta e o goleirão, o Léo Vieira, fez uma belíssima defesa. Teve ainda outras chegadas aqui e ali, mas na maior parte do tempo, o Atlético, que mandou o Caio Dantas embora e o Sandro Lima embora, jogadores centroavantes altos para jogada aérea, o Atlético com um baixotinho, o Federico Martins, cruzando bola na área, para ele tentar brigar com a zaga. Tudo bem que no começo do jogo, o Guilherme Romão, que voltou, né, como eu falei, conseguiu 2 cabeçadas bem legais, uma bem perigosa, a outra nem tanto, conseguiu 2 cabeçadas nas bolas paradas do Atlético, que a Chapecoense cedia com uma certa facilidade, inclusive. E foi isso o primeiro tempo. Um primeiro tempo onde o Atlético não sofreu, mas também o Atlético não empolgou. Teve chances reais de gol? Teve. A finalização, né, de fora da área e a falta cobrada. Agora, o Atlético não criou chances de gol. O chute do Luizão pode ter sido até uma chance criada, mas é muito pouco. O Shailon é completamente apagado na partida. É um jogador que, sinceramente, ele tava com a braçadeira de capitão e, pelo visto, era a única função que ele tinha em campo. Ele não sabia onde ficava, ele praticamente não participava da jogada, ele tava uma barata tonta dentro do campo. Total, perdidaço, assim. O fato de ter o Robert em campo faz com que ele fique sem posição, ele não sabe se ele vai pra esquerda, pra direita, e eu gosto de um jogador solto, móvel, né, que passeia pelo campo, mas tem que ter uma função pra isso, tem que ter uma razão pra fazer isso. Ele só fazia porque realmente não tinha noção do que fazer, e o Lacerda simplesmente não sabe o que fazer com o ataque, não sabe. Ficou claro no jogo de hoje que ele não sabe treinar ataque. A defesa, eu poderia até falar que né, foi bem, mas como eu vou falar que foi bem se ela mal foi testada? E quando foi, nós passamos sufoco, nós passamos susto. O segundo tempo veio, e o Atlético veio com uma substituição, o Daniel no lugar do Castro, que foi bem até no primeiro tempo, assim, na medida do necessário, né, já que a Chape não estava jogando, mas foi relativamente bem. E aí essa mudança deixou o Atlético mais ofensivo e deu alguns espaços lá atrás, natural, ficou com um monte de atacante, ficou praticamente um 4-2-4, né. E aí a Chape teve 2 chances reais de gol. Uma chance, o Cabalheira, acho que é Cabalheira o nome dele, né? O Carvalheira, lembrei. Ele chuta num contra-ataque muito bom, 2 contra 1 praticamente. A Chapecoense inverte o jogo. O Ítalo, que entrou no segundo tempo, é um jogador que pra mim deveria ser titular da Chape, porque sempre que ele entra muito bem. É um jogador com muita qualidade, o Ítalo.
ele entrou no lugar, inclusive, do Gabriel Inocêncio, né? Ele entrou no ataque, mudando a dinâmica da Chapecoense. E no primeiro contra-ataque, a Chapecoense já podia ter feito gol. Porque chegou com tanta liberdade. Na hora que o Cavalheira recebeu a bola, eu falei, é gol. Na fase que o Atlético tá, eu falei, putz, é gol. Mas ele chutou pelo lado esquerdo, né? Vencendo ali do lado esquerdo. Acabou errando, saindo à esquerda do Vladimir. E graças a Deus, naquele momento, 0-0. E o segundo tempo foi passando, e vocês me desculpem, mas eu lembro apenas de uma única chance real do Atlético. Uma. Que foi um cruzamento vindo da esquerda, se não me engano até o Guilherme Romão, que foi o jogador que cruzou. E o Valdir Júnior, que entrou na lateral no lugar do Juan. E diga-se de passagem, entrou pra mim até relativamente bem. Tá? Ele participou bem das jogadas pelo lado direito. Ele tenta a finalização, acaba errando, a bola vai pra fora. Uma finalização que ele chegava livre de frente. Ele acabou pegando esquisito, parece que chutou mais o chão do que a bola. Enfim, a bola foi pelo lado direito dele, né? O lado esquerdo do Léo Vieira, fora. Total, sem chance nenhuma. Tiro de meta. E, cara, depois, com as outras entradas, tivemos a volta dos que não foram, né? A volta do Thalisson, que pelo visto, pelo Rafael Lacerda, aparentemente, ainda compensa mantê-lo no Atlético. E hoje ficou provado, né, se ele compensa ou não. Tire suas próprias conclusões, porque ele recebe uma bola, um belo passe do Ariel, que entrou no segundo tempo também, mas ao final do jogo, ele recebe um belíssimo passe do Ariel. E ele tinha campo para percorrer, tinha espaço, tinha tempo, tinha tranquilidade, tinha tudo. O que ele faz? Ele adianta a bola, perde e ainda comete a falta. E esse é o Thalisson, que veio do Criciúma, chotado de lá. A torcida de lá deu graças a Deus que alguém foi o bendito santo que foi lá e contratou ele. Porque, cara, é inacreditável a gente pensar num jogador como esse. Aí fica a pergunta. Se ele entrou em campo, por que, de acho, o Atlético não colocou o Yuri no lugar dele? Por que o senhor Lacerda insistiu com esse jogador ao invés do Yuri? Yuri é da base do Atlético. Se ele for bem, ótimo. Se ele não for bem, faz parte, ele é jovem, sabe? Não vai queimar o cara. No momento que nós estamos vivendo, não tem mais a possibilidade de queimar ninguém, porque nós tá tudo queimado já. O Dragão tá queimado. Então, quem entrar, vai entrar ou pra jogar e aparecer pro mercado, aparecer pro time, buscar sua titularidade, ou não vai conseguir jogar bem, e aí a torcida vai cair matando como tal. Como eu tô fazendo aqui com o Thalisson, foi uma porcaria desde que entrou. Ele entrou no segundo tempo, aliás, ele não jogou bem em jogo nenhum, né? Não fez nenhum jogo bom com o Atlético, nada, zero. Aí na Chapecoense tivemos a entrada do Perotti e o Rubens também entrou no lugar do Marcinho, né? E, cara, nada. Chapecoense não tava afim de jogar. Chapecoense tava afim de passear em Goiânia. Nossa, olhe, conhecer as estruturas, tirar umas fotinhas talvez, não sei. Não tava nem aí, o que é ruim, tá? Eu acredito, como o torcedor da Chapecoense deve estar pensando agora, era a oportunidade de ganhar fora de casa, subir pro G4 e ficar de boa. Porque o time adversário oferecia isso. Ficou claro nos primeiros minutos com o contra-ataque da Chape, que podia ter sido um gol. Mas eles não se interessaram no jogo. Tava nem aí. E o segundo tempo foi pavoroso de ruim. Ruim. Pro torcedor da Chapecoense nem tanto, né? Porque a Chape teve algumas chancezinhas ali. Pelo menos 3 chances. Né? Uma finalização de fora, inclusive acho que foi até do próprio Ítalo. Não sei se foi do Ítalo ou se foi do Marcinho, que ainda tava em campo. Tentou uma finalização num giro, foi bonito o chute. O Vladimir fez uma boa defesa. Mas fora isso, cara, do Atlético nada. Aquela chance do Valdir Júnior e só. Cara, e assim, terminou o jogo e eu sinceramente, assim, com todo respeito, tá? Sei que você pode discordar, fica à vontade, os comentários tá aí pra você falar. Mas, cara, quando terminou o jogo, eu senti um vazio terrível. Eu sinto que tiraram alguma coisa de mim, sabe? O Atlético que eu tava habituado, o Atlético que eu vi crescer de 2005 pra cá, que, pô, já teve vários times ruins. 2013, nem se fala. 2017, pelo amor de Deus. Mas o Atlético sempre teve uma coisa que hoje você não vê mais, sabe? Que é raça. Um time que tem raça, um time que tem, sabe, brio. Os jogadores... E aí vamos lá. O Shailon ser capitão do time é simbólico. É simbólico. Porque se tem alguém nesse time, com todo respeito à pessoa, não tem nada contra, deve ser um ótimo marido, um ótimo pai, enfim, não sei. Como pessoa, não tenho nada com isso. Eu nunca falo da pessoa, eu falo do jogador. Agora, como jogador... É muito simbólico que ele tenha sido capitão, porque é o mais apático do time.
Ele é apático. Tudo bem, cada jogador tem suas características, tem jogador que é mais tranquilo, tem outro que é mais emocional, enfim. Mas nós estamos numa época, num momento do Atlético, em que não dá mais pra você ser sossegado. O sossego vai levar o Atlético à Série C. O sossego vai acabar com o que o Adson fez durante seus 20 anos de passagem aqui no Atlético. Caminha pra arruinar o que foi construído durante todas essas 2 décadas da passagem do Adson Batista. E não dá pra dizer, e aí eu venho aqui falar exatamente porque eu sou muito justo, não dá pra dizer que o Adson nesse momento não tentou fazer alguma coisa. Porque agora ele traz algumas peças, ele tá tentando pelo menos, né, trazer algumas peças. Ouvi falar de Paulo Baia, né, o Anderson Martins já chegou, tem o Lele que parece que tá chegando aí, que é o que dá pra fazer, sabe? Mas a esperança é zero, de qualquer coisa melhor. Acesso esquece, eu concordo plenamente com o Adson, não se fala em acesso com o Atlético, a permanência já é lucro, e muito, tá, e muito. Do lado da Chapecoense perdeu uma chance séria de pontuar fora de casa. Olha, era a chance da Chapecoense subir e ficar tranquila ali em cima, 3 pontinhos, teve uma chance, claro, uma chance bem clara, que foi o chute do Carvalheira, só. Chapecoense não jogou, Chapecoense veio pra Goiânia e não jogou, mas eu tenho certeza que o Gilmar Dalpozo comemorou o ponto. Porque na calma que ele tava nas entrevistas, era claro que o time tava super sossegado. Sabe? Um time tranquilaço. Sabe que quando jogar em casa, pegar um time mais tranquilo, até um adversário direto, vai conseguir se impor. Porque tem time pra isso. Tem jogadores pra isso. E tem planejamento pra isso. O Atlético não tem planos. Não temos planos. Temos fogueira pra apagar. Temos carro andando e a gente trocando pneu. Tem incêndio pra ser apagado no Ascioli. É isso que nós temos. Eu queria ser mais otimista, tá? Eu queria parabenizar o torcedor do Atlético que esteve no Ascioli. Porque você, como eu falei, você pra mim é um guerreiro. Você pra mim representa o que realmente tem de valor no Atlético, sabe? Muitas coisas se perderam nos últimos tempos. Até alguns respeitos com torcedores que foram se perdendo por aí. Muitos comentários negativos. Muita coisa negativa. O Atlético tá num momento absurdamente negativo, sabe? Mas eu acredito na nossa instituição. E na nossa instituição eu falo com você, torcedor. Eu falo com você, jogador, que quer mostrar alguma coisa, que não quer ser lembrado por ser rebaixado com o Atlético, que tem uma das melhores estruturas do Brasil. Você não quer ser lembrado por isso. Eu acredito que o Adson não quer ser lembrado por ter, depois de 20 anos de trabalho, ter devolvido o Atlético para a Série C. Eu acho que ele não quer ser lembrado por isso. Nenhum dos responsáveis por cuidar da atual SAF do Atlético tem interesse nisso. E quando eu falo SAF, não é uma SAF vendida, tá? O Atlético existe uma instituição SAF criada, regulamentada, mas não foi vendida até hoje, tá? Pra você que às vezes pode ter ficado aí com a pulga atrás da orelha, né? Quando eu falei. Mas, cara, é muito triste, é muito decepcionante ver o que tá acontecendo com o Atlético. O fio de esperança que eu tenho é que esse jogo de hoje tenha servido como uma possibilidade dos jogadores começarem a acreditar mais. Porque houve chances do Atlético ganhar. O Atlético parou numa defesa incrível do João Vieira e parou na trave, no travessão. E também na sua própria incompetência em alguns lances, né? Mas, cara, é a única esperança que eu tenho, que esses caras joguem com dignidade, joguem com honra, as próprias carreiras deles, né? E honrarem também a camisa do Atlético e buscarem, pelo menos, manter o Atlético na Série B. Já vai ser um grande resultado pro Atlético. E com relação ao Chapecoense é uma das que briga pelo acesso. E se jogar com mais vontade, porque hoje não jogou com vontade zero, quem sabe a Chape pode brigar por algo mais, né? Quem sabe brigar pela ponta da tabela, não sei. Time pra isso tem. Agora, ficou faltando interesse no jogo. Hoje, zero interesse do time da Chape. Mesmo assim, levou um ponto de volta pra Santa Catarina, né? Mas e aí? O que você achou desse 0x0 moroso? Você, torcedor do Atlético, você, torcedor da Chape, o que você achou desse jogo? O que você achou da apresentação dos seus jogadores que defendem as cores do seu time? Você, torcedor do Atlético, o que você me diz, cara? Qual que é o seu espírito? O que você tá sentindo? Você que foi no Ascioli, o que você sentiu quando você terminou o jogo e você tava voltando pra casa? Qual foi o pensamento? O que passou pela sua cabeça?
Diz aí nos comentários a sua opinião, você torcedor da Chape, você torcedor do Atlético. Eu quero ouvir a opinião de vocês. A análise desse jogo, se é que existe alguma análise disso, né? Continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo. Peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Clica no botão hypar se puder para me ajudar aqui no trabalho e também se torne membro. A partir de apenas R$ 1,99 você ajuda o canal a continuar funcionando e participa no grupo do WhatsApp. Tem todos os benefícios do Gather Futebol Clube. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.